Um bilionário preso à cadeira de rodas acreditava que nada no mundo poderia curá-lo, até que um pobre menino apareceu diante dele com uma promessa impossível. Entre arrogância e inocência surgiu um encontro que mudaria tudo para sempre. Segredos vieram à tona, lágrimas caíram e a vida desse homem jamais seria a mesma. Uma história de fé, transformação e redenção que vai tocar profundamente o seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo às vezes. A maior riqueza está escondida nos lugares mais improváveis e as maiores lições vêm das vozes que menos esperamos ouvir. Vale entre os arranha-céus de Manhattan parecia ainda mais profundo naquela manhã de outono. As folhas douradas dançavam ao redor dos pedestres apressados, enquanto o sol lutava para tocar o asfalto entre as sombras dos gigantes de concreto. No 708º andar do edifício Armstrong, um homem contemplava o mundo através de uma janela do tamanho da parede. Suas mãos repousavam sobre as rodas de sua cadeira, imóveis como sua expressão. 5 anos antes, Robert Armstrong caminhava por aquelas mesmas ruas como um titã. Agora, observava a vida acontecer lá embaixo, como quem assiste a um filme mudo ao qual não pertence mais. Mais relatórios, Sr. Armstrong. A voz da secretária mal penetrou seus pensamentos. Ele não se virou. Apenas estendeu a mão e sentiu o peso do papel. Mais um laudo, mais uma confirmação do que já sabia. Sua condição era irreversível. 10 milhões de dólares gastos nos melhores especialistas do mundo. Para quê? Para ouvir diferentes sotaques pronunciando a mesma sentença. Cancele meus compromissos hoje, ordenou, amassando o papel sem sequer olhá-lo. Todos eles. A mulher hesitou por um instante. Inclusive a reunião com o conselho sobre a aquisição da... Eu disse todos, interrompeu, finalmente virando a cadeira para encará-la. Ou preciso falar em outro idioma para ser compreendido? A secretária engoliu seco e assentiu, retirando-se rapidamente. Quando a porta fechou, Robert voltou a encarar a cidade. Sua cidade. Um reino que conquistara à força de ambição implacável e decisões que outros homens não teriam coragem de tomar. Agora, a única decisão que importava estava fora de seu alcance: voltar a andar. O que ele não sabia é que naquele mesmo momento, a quilômetros dali, no bairro do Bronx, um garoto de 8 anos chamado Gabriel fechava os olhos diante de um pequeno altar improvisado no canto de um apartamento apertado, sussurrando uma oração que mudaria para sempre a vida de ambos. A manhã começou como todas as outras no pequeno apartamento do Bronx. O despertador não tocou, nunca tocava, pois estava quebrado, mas Gabriel acordou exatamente às 5h43, como fazia todos os dias. O menino abriu os olhos na penumbra do quarto que dividia com a mãe, Sofia, e seu irmão mais novo, Lucas. Deitado no colchão no chão, podia ver a respiração da mãe formando pequenas nuvens no ar frio do outono que penetrava pelas frestas da janela mal vedada. Gabriel levantou-se sem fazer barulho. Seus pés pequenos conheciam cada tábua que rangia, cada obstáculo no caminho, até a minúscula cozinha. Aos 8 anos, já tinha a responsabilidade de preparar o café da manhã para a família. Sofia trabalhava em 2 empregos, faxineira durante o dia e atendente de posto de gasolina à noite. Nos últimos meses, desde que Lucas ficara doente, ela mal dormia 4 horas. O menino vestiu o moletom surrado que usava como casaco, 3 números maior que seu tamanho, doação da igreja, e colocou água para ferver. Enquanto esperava, ajoelhou-se no pequeno espaço entre o fogão e a geladeira, diante de uma imagem de São Lázaro, o santo das curas impossíveis. Bom dia, São Lázaro, sussurrou como quem cumprimenta um velho amigo. O Lucas dormiu a noite toda sem tosse. Obrigado por isso. Gabriel não rezava como as outras crianças. Não pedia brinquedos ou doces. Suas orações eram conversas íntimas, relatórios diários e pedidos de força. Naquela manhã, porém, algo diferente aconteceu. Enquanto ajoelhado, uma imagem clara formou-se em sua mente.
Um homem em uma cadeira de rodas, dentro de um escritório enorme, com vista para toda a cidade. O homem chorava, embora tentasse esconder as lágrimas. O menino piscou, confuso. Nunca tivera uma visão tão nítida antes. Sentiu um formigamento nas mãos e um calor estranho no peito. Sem entender completamente o que acontecia, soube naquele instante que precisava encontrar aquele homem. Gabriel? A voz sonolenta de Sofia interrompeu seus pensamentos. Você acordou cedo de novo, filho. Ele se levantou rapidamente. Fiz café, mãe. E tem um pouco de pão de ontem. Sofia sorriu com ternura e cansaço. Aos 32 anos, seu rosto já mostrava as marcas de uma vida inteira de lutas. Viúva há 3 anos, quando o marido morrera em um acidente de construção, ela segurava o mundo nas costas para criar seus 2 filhos. Hoje é sábado, Gabriel. Você podia dormir mais. Gosto de acordar cedo, respondeu o menino, servindo uma xícara de café para a mãe. Tenho mais tempo para ajudar. Sofia beijou a testa do filho. O que eu faria sem você, meu pequeno homem? Gabriel sorriu, mas seus pensamentos continuavam na imagem do homem na cadeira de rodas. Enquanto sua mãe tomava café, reuniu coragem e disse: Mãe, preciso ir à cidade hoje. Sofia franziu o senho. A cidade? Manhattan. Por quê? Tem alguém que precisa de ajuda lá. A mãe suspirou. Gabriel, já conversamos sobre isso. Sei que você quer ajudar todo mundo, mas é diferente dessa vez, interrompeu o menino, com uma seriedade que não combinava com sua idade. Eu vi, mãe. Como quando vi que o Sr. Peterson ia cair da escada, lembra? Ou quando soube que a Sra. Martinez tinha algo errado no coração antes mesmo dos médicos. Sofia ficou em silêncio. Não era a primeira vez que Gabriel tinha esses pressentimentos. No início, ela achava que era apenas imaginação infantil, mas depois de algumas coincidências difíceis de explicar, começou a prestar mais atenção. O menino parecia ter uma sensibilidade especial, uma capacidade de perceber coisas que outros não conseguiam. Quem precisa de ajuda dessa vez? Gabriel hesitou. Um homem em uma cadeira de rodas. Ele é muito rico, mora em um prédio alto. Está muito triste. Sofia balançou a cabeça. E como você pretende encontrar esse homem em Manhattan? É uma cidade enorme, filho. Eu sei onde ele está, respondeu com convicção. Posso sentir. A mãe olhou para o relógio. Precisava ir trabalhar em 1 hora e Lucas ainda dormia. Não tinha com quem deixar os meninos. Não posso deixar você ir sozinho. Gabriel, a senhora Ramírez pode ficar com o Lucas. Ela sempre ajuda quando você precisa trabalhar no fim de semana. Sofia mordeu o lábio, indecisa. Gabriel nunca havia pedido algo assim antes. Havia uma urgência estranha em seus olhos castanhos que a intrigava. Por favor, mãe. É importante. Depois de alguns minutos de silêncio, Sofia assentiu. Vou ligar para a senhora Ramírez. Se ela puder ficar com Lucas, eu te levo até o metrô. Mas você vai direto e volta antes do anoitecer, entendeu? E leva o celular velho comigo. Tem pouca bateria, mas dá para fazer uma ligação se precisar. Gabriel sorriu, radiante. Obrigado, mãe. Prometo que volto logo. Enquanto Sofia ligava para a vizinha, Gabriel voltou ao pequeno altar e agradeceu. Algo lhe dizia que aquele dia mudaria tudo. Para ele, para sua família e para o homem na cadeira de rodas que ainda não conhecia. O segurança da Torre Armstrong observou com desconfiança o menino parado do outro lado da rua há mais de 1 hora. Pequeno, magro, roupas simples demais para aquele bairro. Provavelmente um pedinte, pensou. Mas havia algo estranho. O garoto não abordava ninguém, apenas olhava fixamente para o edifício, como se esperasse algo. Kevin, o segurança, decidiu atravessar a rua para verificar. Em seus 15 anos trabalhando para Robert Armstrong, aprendera a ser cauteloso com qualquer comportamento incomum. Seu chefe tinha muitos inimigos. Ei, garoto, chamou parando a poucos passos de Gabriel. O que está fazendo aqui? Gabriel olhou para o homem alto e corpulento, sem demonstrar medo. Preciso falar com o Sr. Armstrong. Kevin quase riu. O Sr. Armstrong? E por que ele falaria com você? Porque posso ajudá-lo a andar de novo. O segurança ficou sem palavras por um instante. Como aquele menino sabia sobre a condição de Armstrong? Claro, o acidente havia sido notícia anos atrás, mas uma criança dessa idade... Olha, garoto, vai brincar em outro lugar. O Sr. Armstrong é um homem muito ocupado.
Vou esperar, respondeu Gabriel simplesmente. Ele vai querer me ver. Algo na certeza com que o menino falava deixou Kevin desconfortável. Decidiu relatar o incidente por rádio. Para sua surpresa, depois de informar a segurança interna, recebeu ordens para trazer o garoto. Como é seu nome? Perguntou ainda desconfiado. Gabriel. Bem, Gabriel, parece que você tem sorte. Vamos, mas fique perto de mim e não toque em nada. O menino assentiu e seguiu o segurança através das portas giratórias de vidro e mármore. Seus olhos se arregalaram ao entrar no saguão monumental. Nunca havia visto tanto luxo em um só lugar. O teto parecia tocar o céu, e o chão de mármore refletia seu próprio rosto como um espelho. É como uma catedral, sussurrou para si mesmo. O elevador privativo subiu tão rápido que Gabriel sentiu seu estômago revirar. Quando as portas se abriram no 703º andar, ele foi conduzido por um corredor silencioso até uma antessala, onde uma mulher de expressão severa o examinou de cima a baixo. O Sr. Armstrong foi informado? Perguntou ela a Kevin. Sim, Sra. Lawson. Ele pediu para trazer o menino. A secretária levantou-se com um suspiro irritado. Vou anunciá-lo. Espere aqui. Quando ela desapareceu por uma porta de madeira escura, Kevin se inclinou para Gabriel. Qualquer coisa que você esteja planejando, garoto, desista. O Sr. Armstrong não é um homem paciente. Gabriel apenas sorriu. Não se preocupe. Estou aqui para ajudar. A porta se abriu novamente e a secretária reapareceu. Ele vai recebê-lo. Sozinho? Acrescentou, olhando para Kevin, que pareceu surpreso. Tem certeza? Ordens diretas. Gabriel caminhou em direção à porta, sentindo o coração acelerar. Antes de entrar, virou-se para Kevin. Vai ficar tudo bem, disse, como se fosse ele quem precisasse tranquilizar o adulto. O escritório era ainda mais impressionante que o saguão. Janelas do chão ao teto revelavam toda Manhattan como uma maquete viva. Na parede oposta, diplomas, certificados e fotografias com personalidades famosas. No centro, uma mesa de madeira maciça tão grande quanto o apartamento onde Gabriel morava. E atrás dela, exatamente como em sua visão, estava Robert Armstrong. A realidade, porém, era mais impactante que a imagem mental. O homem na cadeira de rodas era imponente mesmo sentado. Traços marcantes, cabelos grisalhos perfeitamente aparados, terno, que certamente custava mais que tudo o que Gabriel já possuíra na vida. Mas seus olhos estavam vazios, como janelas de uma casa abandonada. Então você é o garoto milagreiro, disse Armstrong, sua voz grave preenchendo a sala. Não era uma pergunta. Meu nome é Gabriel, senhor, e diz que pode me curar. O sarcasmo era evidente. Interessante. Sabe quantos charlatães já tentaram? Gabriel não respondeu de imediato. Em vez disso, caminhou lentamente até a janela e olhou para baixo. As pessoas parecem formigas daqui de cima. Armstrong girou a cadeira, intrigado com a calma do menino. Não respondeu minha pergunta. Não sou um charlatão, Sr. Armstrong. Sou apenas alguém que pode ajudar. O bilionário soltou uma risada seca. E como pretende fazer isso? Vai orar por mim? Impor as mãos? Vender alguma poção milagrosa? Gabriel virou-se para encará-lo. Vou lembrá-lo de quem você era antes de esquecer. As palavras atingiram Armstrong como um golpe físico. Seu sorriso zombeteiro desapareceu. Quem mandou você aqui? Foi algum dos meus concorrentes? Algum jornalista? Ninguém me mandou, respondeu Gabriel. Eu vi você precisando de ajuda e vim. Armstrong estudou o menino com mais atenção. Roupas simples, tênis surrado, mas um olhar que parecia atravessá-lo. Não detectava mentira ou malícia naqueles olhos castanhos, apenas uma serenidade desconcertante. Você sabe quem eu sou? Perguntou mais baixo. Um homem que perdeu algo importante e acha que não pode recuperar. Armstrong sentiu uma irritação crescente. Como aquela criança ousava falar com ele assim? Escute, garoto. Não sei que jogo é esse, mas acabou. Vou mandar o segurança levá-lo para casa e... O senhor sonha com montanhas, interrompeu Gabriel. Sonha que está escalando, mas sempre cai antes de chegar ao topo. Acorda suando, tentando mover as pernas. O bilionário empalideceu.
Nunca havia contado a ninguém sobre aqueles pesadelos recorrentes. Como você... Também sei que guarda uma foto em sua gaveta. Uma mulher com um menino pequeno. O senhor olha para ela quando está sozinho. Armstrong sentiu a garganta apertar. A foto de sua ex-esposa e seu filho, que não via há anos. Um segredo que ninguém naquele prédio conhecia. Quem é você? Sussurrou, a voz subitamente frágil. Gabriel aproximou-se da cadeira de rodas e, para a surpresa de Armstrong, ajoelhou-se ao seu lado, olhando diretamente em seus olhos. Sou alguém que pode ver o que outros não veem. E eu vejo que suas pernas não são o único problema. Seu coração também está paralisado. O bilionário sentiu uma raiva súbita substituir o choque. Saia daqui, ordenou a voz trêmula. Saia! Gabriel não se moveu. Se eu conseguir fazer o senhor andar de novo, o que me daria em troca? A pergunta pegou Armstrong de surpresa. Então era isso? Dinheiro? Claro que era dinheiro. Sempre era. Quanto quer? $1.000 por seu tempo desperdiçado? Gabriel balançou a cabeça. Não é isso. 10 mil? 100 mil? Armstrong riu amargo. Que tal 1 milhão? É isso que vale o milagre que você promete? $1 milhão. Para sua surpresa, Gabriel sorriu. 1 milhão está bom. Armstrong olhou para o menino incrédulo antes de soltar uma gargalhada. Era absurdo, mas também intrigante. Havia gastado muito mais com tratamentos experimentais que não levaram a nada. Tudo bem, garoto. Me cura, te dou 1 milhão. Fez uma pausa dramática. Mas quando falhar, quero que diga a verdade. Quem te mandou aqui? Gabriel estendeu a mão pequena. Combinado. Armstrong hesitou antes de apertar a mão do menino. Sentiu um calor estranho ao tocá-la, como uma corrente elétrica suave. Prepare o cheque, Sr. Armstrong, disse Gabriel com uma confiança tranquila. Vai precisar dele logo. Pelo interfone, Armstrong ordenou à secretária que não o incomodasse sob nenhuma circunstância. Depois, trancou a porta do escritório. Não queria testemunhas para a farsa que estava prestes a presenciar. Ou talvez, em algum lugar profundo que não admitia nem para si mesmo, não quisesse testemunhas caso algo inexplicável realmente acontecesse. Então, como pretende realizar esse milagre? Perguntou, girando a cadeira para ficar de frente para Gabriel. O menino olhou ao redor do escritório, detendo-se nos diplomas emoldurados. O senhor tem muitos certificados. Todos dizem que é impossível. Armstrong seguiu o olhar do garoto. Os melhores neurologistas do mundo. Unanimidade médica, lesão irreversível da medula espinhal. Traduzindo para sua idade, nunca mais vou andar. Gabriel caminhou até a mesa e pegou um dos relatórios médicos. Obviamente não compreendia os termos técnicos, mas folheou as páginas com interesse. Eles olham para o que quebrou, disse finalmente devolvendo o documento à mesa. Eu olho para o que ainda pode responder. Armstrong sentiu um arrepio involuntário. E como sabe o que ainda pode responder? Posso ver, respondeu Gabriel simplesmente. Como posso ver a foto na sua gaveta ou os sonhos com montanhas? O bilionário engoliu em seco. Estava realmente considerando as palavras de uma criança? Ele, Robert Armstrong, o homem que construíra um império baseado em dados, ciência e lógica implacável. O que quer que eu faça? Perguntou, surpreendendo a si mesmo. Gabriel aproximou-se. Feche os olhos. Armstrong hesitou, mas obedeceu. Sentiu-se ridículo, vulnerável. Agora lembre-se de quando podia andar. Não pense na cadeira, nem no acidente. Pense em como era caminhar pela praia, subir escadas, sentir o chão sob seus pés. Armstrong franziu o senho, mas concentrou-se. Lembrou-se de suas caminhadas matinais pelo Central Park, das escaladas que fazia nos fins de semana, da sensação de correr contra o vento. Agora, continuou Gabriel, fale com suas pernas. O quê? Armstrong abriu os olhos irritado. Isso é ridículo. Mais ridículo que um menino que sabe seus segredos. O bilionário fechou a boca sem resposta. Respirou fundo e fechou os olhos novamente. O que devo dizer? O que sente? O que quer? Seja sincero. Armstrong sentiu-se absurdamente constrangido, mas algo o impelia a continuar. Eu sinto falta de vocês, murmurou, sentindo-se tolo. Sinto falta de andar, correr, de ser inteiro. Continue, incentivou Gabriel. Estou cansado dessa cadeira. Cansado de depender dos outros. Cansado de ser menos do que era.
Enquanto falava, Armstrong sentiu algo estranho. Um formigamento leve, quase imperceptível, subindo por suas coxas. Ignorou, achando que era sua imaginação. Diga a elas que precisa delas, instruiu Gabriel, colocando uma mão no ombro de Armstrong. Diga que acredita. Eu preciso de vocês, repetiu o bilionário, a voz mais firme. Quero acreditar que posso andar novamente. O formigamento intensificou-se. Armstrong abriu os olhos assustado. Estou sentindo algo. Gabriel sorriu. Continue. Isso é impossível, sussurrou Armstrong. A medula está seccionada. Não há conexão neural. Pare de pensar como médico, disse Gabriel. Sinta como humano. Armstrong fechou os olhos novamente, concentrando-se na sensação. Era real. Um formigamento que agora se espalhava por ambas as pernas, descendo até os pés. Por favor, sussurrou, e percebeu que lágrimas escorriam por seu rosto. Por favor, funcionem de novo. Gabriel colocou as mãos sobre os joelhos de Armstrong. Agora tente movê-las. Não use só os braços. Use tudo, raiva, dor, esperança. Armstrong respirou fundo e concentrou-se como nunca antes. Canalizou toda a frustração acumulada em 5 anos de imobilidade, toda a raiva dos diagnósticos negativos, toda a tristeza da vida que perdera. E então aconteceu. Seu pé direito moveu-se. Apenas alguns centímetros, mas moveu-se. Armstrong abriu os olhos incrédulo. Olhou para baixo e viu seu pé em uma posição diferente. Não era espasmo, ele havia comandado o movimento. Meu Deus, sussurrou. Tente de novo, encorajou Gabriel. Com esforço, Armstrong conseguiu mover o pé esquerdo também. O movimento era pequeno, trabalhoso, mas real. Lágrimas escorriam livremente agora, como murmurou, incapaz de completar a frase. Gabriel sorriu. Seu corpo sempre soube como andar. Só precisava acreditar de novo. Armstrong estendeu as mãos trêmulas para os braços da cadeira e, com um esforço monumental, tentou se levantar. As pernas tremiam violentamente, mal sustentando seu peso. Mas por um breve momento, talvez 3 segundos, ele ficou de pé. Antes de cair de volta na cadeira, exausto. Eu fiquei de pé, disse a voz embargada. Eu fiquei de pé, Gabriel assentiu. É só o começo. Vai precisar de prática, fisioterapia. Mas o caminho está aberto de novo. Armstrong olhou para o menino com uma mistura de assombro e gratidão. Como? Como você fez isso? Eu não fiz nada, respondeu Gabriel. Você fez? Eu só ajudei a lembrar que podia. O bilionário enxugou as lágrimas com as costas das mãos, tentando recuperar a compostura. O cheque, disse subitamente. $1 milhão. Prometi a você. Abriu a gaveta e retirou um talão de cheques. Com a mão ainda trêmula, preencheu o valor e assinou. Aqui, disse, estendendo o papel. Você realmente me curou. Gabriel olhou para o cheque, mas não o pegou. Pode ficar com o troco. Armstrong franziu o senho. Como assim? Não quero seu dinheiro, respondeu o menino. A verdadeira cura não foi nas suas pernas, foi no seu coração. O bilionário ficou em silêncio, processando as palavras. Não entendo. Vai entender, disse Gabriel, caminhando até a porta. Use bem suas pernas quando voltar a andar completamente. E seu coração também. Armstrong olhou para o cheque em sua mão e depois para o menino. Espere, quem é você realmente? Como soube sobre mim? Gabriel sorriu. Apenas alguém que pode ver o que outros não veem. Adeus, Sr. Armstrong. Se essa história já está mexendo com você, aproveita e se inscreve agora no canal. Aqui você encontra histórias que inspiram, emocionam e mostram como a vida pode mudar em um instante e antes que o bilionário pudesse dizer mais alguma coisa. Gabriel abriu a porta e saiu, deixando-o sozinho com suas pernas que tremiam, seu coração confuso e um cheque de $1 milhão que ninguém quisera aceitar. Sofia estava exausta após seu turno de 10 horas, limpando escritórios no centro da cidade. Seus joelhos doíam, suas mãos estavam ásperas do produto químico. E tudo o que queria era chegar em casa, verificar se Lucas estava melhor da gripe e saber como havia sido o misterioso encontro de Gabriel em Manhattan. Quando abriu a porta do pequeno apartamento, encontrou a senhora Ramírez na cozinha, preparando uma sopa que perfumava todo o ambiente. Como está, Lucas? Perguntou imediatamente. Muito melhor, respondeu a idosa vizinha com um sorriso.
A febre passou completamente. Até comeu bem no almoço. Sofia suspirou aliviada. E Gabriel, já voltou? Chegou há 2 horas. Está quietinho, lendo para o irmão no quarto. Sofia agradeceu à vizinha, que se despediu com um abraço apertado. Depois, caminhou silenciosamente até o quarto e parou na porta. A cena aqueceu seu coração. Gabriel sentado na beirada do colchão, lendo um livro desgastado de histórias, enquanto Lucas ouvia atentamente, os olhos brilhando. Mamãe! Exclamou Lucas ao vê-la estendendo os braços. Sofia entrou e abraçou o filho mais novo, verificando sua testa. Realmente não havia mais sinal de febre. Como está se sentindo, meu pequeno? Melhor, respondeu Lucas. Gabriel disse que eu ia melhorar hoje e melhorei. Sofia olhou para o filho mais velho, que sorria timidamente. É mesmo? Gabriel assentiu. Eu sabia que ele ia melhorar. Como soube que precisava ir à cidade hoje? Sofia sentou-se ao lado dos filhos. E como foi? Encontrou a pessoa que precisava de ajuda? Sim, respondeu Gabriel simplesmente. E conseguiu ajudar? O menino ficou em silêncio por um momento. Acho que sim. Pelo menos comecei a ajudar. Sofia observou o filho com curiosidade. Havia algo diferente nele. Uma calma, uma maturidade que parecia ter se intensificado. Gabriel, o que aconteceu realmente hoje? O menino fechou o livro e olhou para a mãe. Conheci um homem muito rico e muito triste. Ele não conseguia andar há 5 anos. Achava que nunca mais andaria. Sofia arregalou os olhos. E hoje ele ficou de pé por alguns segundos. A mãe ficou sem palavras. Sabia que Gabriel tinha uma sensibilidade especial, mas isso... Como? Gabriel deu de ombros. Só ajudei ele a lembrar que podia. Às vezes, as pessoas esquecem do que são capazes. Sofia abraçou o filho, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação. Você é especial, Gabriel. Sempre soube. Todos somos, mãe. Só que alguns esquecem. Ela sorriu, acariciando os cabelos do menino. E esse homem rico? Ele foi agradecido? Ele quis me dar dinheiro. $1 milhão. Sofia riu, achando que era brincadeira. Claro, e você recusou, não é? Gabriel assentiu seriamente. Não era disso que ele precisava dar. E não era disso que precisávamos receber. A mãe olhou para o filho, percebendo que ele não estava brincando. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Gabriel, quem era esse homem? Robert Armstrong, Sofia congelou. Todos em Nova York conheciam esse nome. O bilionário implacável, dono de metade da cidade. O homem que, segundo os jornais, não tinha coração. Você realmente conheceu Robert Armstrong hoje? Gabriel confirmou com a cabeça. Ele vai mudar, mãe. Vai usar seu poder para coisas boas agora. Sofia não sabia o que dizer. Parte dela queria acreditar que era apenas imaginação infantil, mas conhecia bem demais o olhar de Gabriel quando ele realmente via algo. Como pode ter certeza? Porque ele se lembrou de como é sentir, respondeu Gabriel. E quando você se lembra de sentir, não consegue mais fazer os outros sofrerem. Sofia abraçou os 2 filhos contra o peito, pensando no dia estranho que terminava. Sobre o que realmente havia acontecido naquele escritório em Manhattan e sobre o que o futuro reservava para eles. Estou orgulhosa de você, disse a Gabriel. Não pelo que fez, mas por quem você é. O menino sorriu e voltou a abrir o livro. Posso terminar a história para o Lucas dormir? Sofia assentiu e se levantou. Na porta, virou-se para observar seus filhos mais uma vez. Tinha a estranha sensação de que algo havia mudado fundamentalmente naquele dia. Como se uma porta tivesse sido aberta, não apenas para Robert Armstrong, mas para todos eles. 2 semanas se passaram desde o encontro com Gabriel. Robert Armstrong estava sentado em sua cadeira de rodas, contemplando a cidade através da janela do escritório, quando seu telefone tocou. Sr. Armstrong, Dr. Lowell está aqui para a consulta. Mande-o entrar, respondeu, girando a cadeira. O neurologista, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e óculos de armação fina, entrou no escritório carregando uma pasta. Ele e Armstrong se conheciam há anos, desde o acidente que deixara o bilionário paralisado. Robert cumprimentou o médico formalmente. Como tem se sentido? Armstrong hesitou antes de responder. Não havia contado a ninguém sobre o que acontecera com Gabriel.
nem sobre os exercícios que praticava secretamente todas as noites, tentando reproduzir aqueles breves momentos em que suas pernas haviam respondido. Tenho algo para lhe mostrar. Charles, disse finalmente. O médico ergueu as sobrancelhas intrigado. Armstrong respirou fundo, posicionou a cadeira a 1 metro da janela e, para espanto do Dr. Lowell, começou a se levantar. Com esforço visível, tremendo, mas determinado, Armstrong ficou de pé. 1, 2, em 3 segundos, 5, 10. Então, com passos vacilantes, mas inequívocos, deu 2 passos em direção à janela antes de agarrar-se ao parapeito. Exausto, o Dr. Lowell deixou cair a pasta que segurava. Documentos espalhando-se pelo chão. Meu Deus, murmurou. Isso é impossível. Armstrong sorriu, orgulhoso, mas também vulnerável de uma forma que jamais demonstrara antes. Aparentemente não. Como? Perguntou o médico, aproximando-se rapidamente para ajudá-lo a voltar à cadeira. Experimentamos todos os tratamentos conhecidos. A lesão era completa, a medula... Digamos que encontrei um especialista não convencional, respondeu Armstrong, recusando a ajuda e voltando sozinho lentamente. Até a cadeira, o Dr. Lowell parecia em choque. Preciso examiná-lo imediatamente. Fazer novos exames, ressonâncias. Isso contradiz tudo o que sabemos sobre lesões medulares completas. Armstrong assentiu. Faça o que for necessário. Mas antes, preciso que você me indique o melhor fisioterapeuta do país. Quero acelerar esse processo. Enquanto o médico recolhia seus papéis, ainda balbuciando sobre milagres médicos e casos sem precedentes, Armstrong olhou novamente para a cidade lá embaixo. Em algum lugar, entre aqueles milhões de pessoas, estava um menino que enxergara além da sua condição física, além da sua riqueza, além da sua amargura. Um menino que recusara $1 milhão porque sabia que a verdadeira troca era outra. Charles, chamou, interrompendo o médico. Você conhece alguma instituição de caridade focada em crianças do Bronx? O médico pareceu confuso com a mudança de assunto. Bem, há várias. Por quê? Armstrong sorriu. Porque acho que encontrei uma causa para apoiar. No pequeno apartamento do Bronx, a rotina continuava. Sofia preparava o café da manhã, enquanto Gabriel arrumava as mochilas para a escola. Lucas, completamente recuperado da gripe, brincava com um carrinho de plástico desgastado. Mãe, vamos nos atrasar, lembrou Gabriel, sempre atento ao relógio. Sofia suspirou. O aquecedor havia quebrado novamente e o dinheiro estava curto para o conserto. O inverno se aproximava e ela se preocupava com os filhos no frio. Já estou terminando, respondeu, embrulhando os sanduíches em papel alumínio reutilizado. A campainha tocou, surpreendendo a todos. Visitas eram raras, especialmente àquela hora da manhã. Quem pode ser? Murmurou Sofia, enxugando as mãos no avental antes de atender. Um homem de terno aguardava no corredor. Alto de aparência séria, segurava uma pasta de couro sob o braço. Senhora Morales? Perguntou formalmente. Sofia assentiu cautelosa. Sim, meu nome é Richard Palmer, advogado do Sr. Robert Armstrong. O coração de Sofia acelerou. Armstrong, o homem que Gabriel visitara. Sentiu medo subitamente. Seria possível que estivessem acusando seu filho de algo? O que deseja? Perguntou, posicionando-se protetoramente na porta. O Sr. Armstrong solicita uma reunião com a senhora e seu filho, Gabriel. Tenho autorização para levá-los até ele, se for conveniente. Sofia franziu o senho. Meus filhos precisam ir à escola. Eu tenho que trabalhar. O Sr. Armstrong compreende seus compromissos e está disposto a compensar qualquer inconveniente financeiro, respondeu o advogado educadamente. Asseguro que é um assunto de extrema importância e benefício para sua família. Gabriel apareceu ao lado da mãe. Podemos ir, mãe? Quero ver como ele está. Sofia hesitou, olhando para o filho. Gabriel, você conhece esse homem? Não, mas sei que podemos confiar nele. O Sr. Armstrong está diferente agora. O advogado observou o menino com curiosidade. Gabriel Morales, presumo? O garoto assentiu. O Sr. Armstrong fala muito sobre você, comentou Palmer, com um leve sorriso. Disse que você tem um dom especial. Sofia olhou do advogado para o filho, ainda indecisa.
Não podemos simplesmente faltar ao trabalho e à escola sem explicação. Se me permite, interveio Palmer, abrindo a pasta. Tenho aqui uma carta para a escola, explicando a situação, e outra para seu empregador. O Sr. Armstrong assumirá total responsabilidade por qualquer inconveniente. Sofia pegou as cartas, surpresa com a previsibilidade e eficiência. Eram impressas em papel timbrado da Armstrong Industries, assinadas pelo próprio bilionário. Por favor, Sra. Morales, insistiu Palmer. Posso garantir que esta reunião mudará a vida da sua família. Para melhor, Gabriel segurou a mão da mãe. Vamos, mãe, é importante. Algo na convicção do filho, na formalidade do advogado e talvez em seu próprio instinto, fez Sofia assentir finalmente. Preciso levar Lucas também. Não tenho com quem deixá-lo. Certamente, concordou Palmer. Uma limusine nos aguarda lá embaixo. Os olhos de Lucas se arregalaram. Uma limusine de verdade? Sofia sorriu nervosamente, pegando seu casaco surrado. Acho que sim, filho. Enquanto desciam as escadas do prédio antigo, Gabriel segurava firmemente a mão da mãe. Vai ficar tudo bem, sussurrou. Ele se lembrou de como sentir. A limusine atravessou Manhattan em direção ao Centro Médico Presbiteriano de Nova York. Sofia observava pela janela, tentando esconder seu nervosismo. Lucas estava encantado com os assentos de couro e a televisão embutida, enquanto Gabriel permanecia tranquilo, como se aquela situação extraordinária fosse perfeitamente normal. Por que estamos indo a um hospital? Perguntou Sofia ao advogado. O Sr. Armstrong está em tratamento intensivo de fisioterapia, explicou Palmer. Prefere recebê-los lá se não se importarem. Quando chegaram, foram conduzidos não pela entrada principal, mas por um acesso privativo. No elevador, subiram até o último andar, onde um corredor inteiro parecia reservado. Médicos e enfermeiras cumprimentaram Palmer com deferência. Por aqui, indicou ele, parando diante de uma porta dupla. O Sr. Armstrong está ansioso para vê-los. A sala era espaçosa e luminosa, com grandes janelas e equipamentos médicos avançados. No centro, usando roupas esportivas em vez do habitual terno, Robert Armstrong caminhava lentamente entre barras paralelas, amparado por 2 fisioterapeutas. Seus passos eram hesitantes, trabalhosos, mas reais. Quando viu os visitantes, seu rosto se iluminou com um sorriso que Sofia jamais imaginaria ver naquele homem, cuja reputação de frieza era lendária. Gabriel, chamou Armstrong, fazendo um gesto para que os fisioterapeutas se afastassem. Apoiando-se nas barras, deu mais 3 passos sozinho. Veja, estou andando. O menino sorriu como se sempre soubesse que isso aconteceria. O senhor praticou bastante. Armstrong riu, um som genuíno que surpreendeu até Palmer. Dia e noite. Os médicos dizem que é um milagre. A ciência não consegue explicar. Olhou para Sofia e Lucas. Você deve ser a mãe deste garoto extraordinário. Sofia assentiu, ainda atônita com a cena. Sofia Morales. E este é Lucas, meu filho mais novo. Armstrong fez um sinal e um dos fisioterapeutas trouxe uma cadeira de rodas. Ele se sentou explicando. Ainda não consigo ficar de pé por muito tempo, mas cada dia melhora um pouco mais. Olhou para Gabriel. Graças a você, o senhor fez o trabalho difícil, respondeu o menino. Armstrong sorriu novamente. Então seu semblante ficou mais sério. Sra. Morales, convidei vocês aqui porque tenho uma proposta. Seu filho mudou minha vida de maneiras que vão além dessas pernas que voltam a funcionar. Sofia esperou, apreensiva. Passei as últimas 2 semanas refletindo sobre muitas coisas, continuou Armstrong. Sobre como usei meu poder e minha riqueza. Sobre quem eu me tornei depois do acidente. Fez uma pausa. E sobre o cheque de 1 milhão que seu filho recusou. Sofia virou-se para Gabriel chocada. Você realmente recusou? O menino deu de ombros. Não era isso que ele precisava dar. Armstrong assentiu. Exatamente. E agora entendo o que precisava dar. Fez um gesto para Palmer, que entregou-lhe uma pasta. Estabeleci uma fundação. Chama-se Segunda Chance. Vai financiar tratamentos experimentais para pessoas com lesões consideradas irreversíveis. Pessoas que, como eu, foram sentenciadas a nunca mais andar, mas que talvez só precisem lembrar que podem.
Sofia ouviu atentamente, ainda sem compreender o que aquilo tinha a ver com sua família. A fundação também vai apoiar famílias de baixa renda no Bronx, continuou Armstrong, começando com a sua. Abriu a pasta e estendeu um documento. Este é o título de propriedade de um apartamento no Brooklyn. 3 quartos, perto de uma excelente escola pública. Está no seu nome, Senhora Morales, sem hipotecas, sem condições. Sofia pegou o documento com mãos trêmulas. Isso é... Não posso aceitar algo assim. Pode e deve, insistiu Armstrong. Também há um fundo educacional para Gabriel e Lucas. Universidade garantida para ambos, quando chegar a hora. Lucas puxou a manga da mãe. Vamos ter uma casa nova, mamãe. Sofia não conseguia responder, lágrimas escorrendo por seu rosto. Armstrong continuou. E um emprego, se desejar, na administração da fundação. Salário competitivo, plano de saúde completo, horário flexível para cuidar dos meninos. Por quê? Conseguiu finalmente perguntar Sofia. Por que tudo isso? Armstrong olhou para Gabriel, depois de volta para ela. Porque seu filho me ensinou que a verdadeira cura não estava nas minhas pernas, mas no meu coração. E um coração curado não pode continuar causando dor aos outros. Fez uma pausa. Considere que estou ficando com o troco, como Gabriel sugeriu. Sofia abraçou os filhos, tentando processar como suas vidas acabavam de mudar completamente. Há mais uma coisa, acrescentou Armstrong, parecendo quase tímido. Uma expressão nunca antes associada a ele. Gostaria de convidar Gabriel para visitas regulares. Não apenas porque ainda preciso de sua orientação para minha recuperação física, mas porque... hesitou. Porque ele me faz lembrar que existe bondade genuína no mundo. Se estiver de acordo, é claro. Gabriel olhou para a mãe, que assentiu ainda sem palavras. Podemos começar hoje mesmo, propôs Armstrong. Tenho uma sessão de fisioterapia agora. Gabriel poderia ficar enquanto Palmer leva você e Lucas para conhecer o novo apartamento. Depois nos encontramos para um almoço. Conheço um restaurante italiano excelente que serve o melhor sorvete da cidade. Sorvete, exclamou Lucas, entusiasmado. Sofia riu entre lágrimas, sentindo como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. Obrigada, disse simplesmente. Obrigada, Armstrong balançou a cabeça. Eu que agradeço. Por compartilhar seu filho extraordinário comigo, mesmo que por um dia. Ele salvou mais que minhas pernas. Enquanto Sofia e Lucas seguiam Palmer para conhecer seu novo lar, Gabriel ficou com Armstrong. Quando estavam sozinhos, o bilionário perguntou: como você sabia? Como soube que eu podia andar de novo quando os melhores médicos do mundo disseram que era impossível? Gabriel sorriu. Porque vi o homem que você poderia ser se lembrasse como sentir. E esse homem não nasceu para ficar sentado. Armstrong sentiu os olhos marejarem. Sabe que contratei detetives para investigar você? Esperava encontrar algum truque, alguma fraude. E o que encontraram? Nada além de um menino extraordinário de uma família humilde. Um menino que, segundo vizinhos e professores, sempre soube coisas que não deveria saber. Sempre ajudou pessoas sem pedir nada em troca. Gabriel deu de ombros. É o que qualquer pessoa faria. Não, discordou Armstrong, balançando a cabeça. Não é. E essa é a lição mais importante que você me ensinou. O fisioterapeuta entrou, anunciando que estava na hora da sessão. Armstrong estendeu a mão para Gabriel, que a segurou firmemente. Pronto para mais alguns passos? Perguntou o menino. Armstrong sorriu. Mais do que pronto. Tenho muito chão para recuperar e muitas pessoas para ajudar a se levantarem também. 6 meses se passaram. O inverno deu lugar à primavera e com ela uma série de transformações. A família Morales estava irreconhecível. No espaçoso apartamento no Brooklyn, com janelas grandes que deixavam entrar o sol da manhã, Sofia preparava o café em uma cozinha ampla e moderna. Lucas brincava na sala, rodeado por brinquedos que antes só vira em comerciais de televisão. Gabriel, sentado à mesa, lia tranquilamente um livro sobre medicina, seu novo interesse. O telefone tocou. Era Palmer, o advogado que agora trabalhava diretamente com Sofia na Fundação Segundas Chances. Bom dia, Sofia. O Sr. Armstrong confirmou a cerimônia para as 2 da tarde. A imprensa estará presente.
Você e os meninos estão prontos? Estaremos lá, respondeu ela sorrindo. Gabriel está especialmente ansioso. Quando desligou, voltou-se para o filho mais velho. Nervoso, Gabriel negou com a cabeça. Não, ele merece esse momento. Sofia sentou-se ao lado do filho. Nos últimos meses, havia aprendido a aceitar o dom especial de Gabriel. As visões, como ela chamava, continuavam acontecendo. Pequenas orientações, intuições profundas, conhecimentos que surgiam do nada. O menino ajudara vários pacientes da fundação, embora nenhum caso tão dramático quanto o de Armstrong. Você sempre soube que ele andaria de novo, não é? Perguntou Sofia. Soube que ele poderia escolher andar, corrigiu Gabriel. As escolhas são importantes. Sofia abraçou o filho. Você mudou nossas vidas. Nós mudamos as nossas vidas, respondeu Gabriel, sábio além de seus anos. E agora podemos ajudar outros a mudarem as deles. O auditório do Hospital Presbiteriano estava lotado. Jornalistas, médicos, pacientes e suas famílias, todos reunidos para o lançamento oficial da Fundação Segundas Chances e a inauguração da nova ala de reabilitação, financiada integralmente por Robert Armstrong. Nos bastidores, Armstrong ajustava a gravata. Usava uma bengala para apoio, mas estava de pé, firme. Os médicos chamavam sua recuperação de sem precedentes e revolucionária. Artigos científicos estavam sendo escritos sobre seu caso. Está pronto? Perguntou Gabriel entrando na sala. Armstrong sorriu ao ver o menino. Nunca pensei que estaria aqui assim de pé, prestes a fazer algo que realmente importa. Sempre esteve destinado a fazer coisas importantes, respondeu Gabriel. Só precisava encontrar as importantes de verdade. O bilionário assentiu, pensativo. Sabe o que descobri nesses meses? Que há outros como você, pessoas com dons inexplicáveis, crianças que veem além das limitações que os adultos impõem ao mundo. Há muitos dons diferentes, concordou Gabriel. Alguns só precisam ser descobertos. Armstrong olhou pela cortina para a plateia que aguardava. Entre eles, ex-funcionários que havia demitido injustamente e que agora trabalhavam na fundação. O velho jardineiro que pisara na grama, agora gerente dos projetos de jardinagem terapêutica. Antigos rivais de negócios que, surpresos com sua transformação, tornaram-se parceiros em causas humanitárias. É hora, anunciou um assistente. Armstrong respirou fundo. Vamos? Gabriel estendeu a mão. Juntos, caminharam para o palco. O bilionário que reaprendera a andar e o menino que enxergara além das aparências. Quando Armstrong subiu ao pódio, sem cadeira de rodas, usando apenas a bengala para apoio, a plateia irrompeu em aplausos. Câmeras dispararam registrando o momento histórico. Boa tarde, começou ele. Muitos de vocês me conheceram como um homem diferente. Um homem que media valor em dólares e sucesso em aquisições. Um homem que, quando perdeu a capacidade de andar, perdeu também a capacidade de sentir. Fez uma pausa, olhando para Gabriel na primeira fila, ao lado da mãe e do irmão. Então, há 6 meses, recebi uma visita inusitada. Um menino de 8 anos entrou no meu escritório e disse que podia me curar. Eu, é claro, ri. Ofereci $1 milhão, certo de que era mais uma tentativa de tirar vantagem da minha condição. Armstrong sorriu ao lembrar, mas esse menino não queria meu dinheiro. Ele queria algo muito mais valioso. Queria me lembrar de quem eu era antes de esquecer, antes de permitir que a amargura endurecesse meu coração. A sala estava em silêncio absoluto. O que aconteceu naquele dia desafia explicações médicas. Meus médicos chamam de milagre. Cientistas buscam teorias neurológicas complexas, mas eu chamo de um lembrete. Um lembrete de que, às vezes, precisamos olhar além dos diagnósticos, além das probabilidades, além das limitações que aceitamos como verdades absolutas. Armstrong apontou para a grande placa que seria descoberta, revelando o nome da nova ala. É com imenso orgulho que inauguro hoje a ala Gabriel Morales de reabilitação neurológica avançada. Um espaço onde a ciência encontra a esperança, onde diagnósticos não são sentenças,
e onde cada paciente será tratado não apenas por suas limitações físicas, mas por seu potencial humano completo. Enquanto a placa era revelada, mostrando o nome de Gabriel em letras douradas, Armstrong continuou: a Fundação Segundas Chances nasce hoje oficialmente, mas começou no momento em que um menino olhou para mim e disse: eles olham para o que quebrou. Eu olho para o que ainda pode responder. Esta será nossa filosofia. Este será nosso compromisso. Os aplausos eram ensurdecedores. Lágrimas escorriam pelo rosto de muitos presentes, especialmente pacientes em cadeiras de rodas que viam, pela primeira vez em muito tempo, uma centelha de esperança. E para todos que enfrentam diagnósticos difíceis, para aqueles a quem disseram impossível, para famílias lutando contra a pobreza no Bronx ou em qualquer lugar, nossa mensagem é simples: pode haver um caminho que a ciência ainda não mapeou. Pode haver uma força que o dinheiro não compra. E sempre, sempre haverá esperança, enquanto houver pessoas dispostas a ver além das limitações aparentes. Armstrong fez um gesto para que Gabriel subisse ao palco. O menino, tímido, mas sereno, juntou-se a ele sob aplausos calorosos. Este menino me ensinou que a verdadeira cura não estava nas minhas pernas, mas no meu coração. E hoje estendo essa lição a todos vocês, porque às vezes o maior milagre não é voltar a andar, é lembrar como sentir. Armstrong abraçou Gabriel. Um momento capturado por dezenas de câmeras que estamparia as primeiras páginas dos jornais no dia seguinte. O bilionário e o menino, o poder da riqueza e o poder da fé, a ciência e o inexplicável, unidos em um abraço que simbolizava a ponte entre mundos aparentemente distantes. Mais tarde, longe das câmeras e da multidão, Armstrong e Gabriel caminhavam lentamente pelos corredores do hospital, visitando pacientes. Em cada quarto, o bilionário se apresentava não como um magnata poderoso, mas como alguém que entendia a dor, o medo e agora, a esperança. Obrigado, disse ele a Gabriel quando estavam sozinhos por um momento. Não apenas por ajudar minhas pernas a lembrarem como andar, mas por ajudar meu coração a lembrar como sentir. Gabriel sorriu. Todos esquecemos às vezes. O importante é ter alguém para nos lembrar. Armstrong apoiou-se em sua bengala, olhando pela janela para a cidade, que antes via apenas como propriedades e oportunidades de negócios, mas que agora enxergava como um oceano de vidas, cada uma com sua própria jornada. Sabe o que ainda me intriga? Perguntou. Por que eu? Porque entre tantas pessoas sofrendo, você veio até mim. Gabriel ficou em silêncio por um momento, pensativo. Porque às vezes, para ajudar muitos, é preciso começar mudando um. Especialmente se esse um tem o poder de mudar outros tantos. Armstrong assentiu, compreendendo a sabedoria nas palavras simples. E o que vem depois? O que mais você vê para nós? O menino olhou para o horizonte de Manhattan, os arranha-céus brilhando sob o sol da tarde. Vejo muitos passos, alguns seus, alguns de outras pessoas, que ainda não podem andar, mas vão lembrar. Vejo pontes sendo construídas entre o possível e o impossível. Armstrong colocou a mão no ombro do menino. E para você? Que futuro vê para si mesmo? Gabriel sorriu. Um onde continuarei lembrando as pessoas do que elas são capazes. Às vezes com palavras, às vezes apenas estando lá. Um médico, talvez, sugeriu Armstrong, notando o interesse crescente do menino pela medicina. Talvez. Ou apenas alguém que enxerga o que outros não veem. Armstrong sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase perdeu o equilíbrio. Este menino, que poderia ter pedido qualquer coisa em troca do milagre, pedira apenas que ele lembrasse de quem realmente era. Pedira apenas que usasse seu poder para o bem. Me cura, te dou 1 milhão, murmurou Armstrong, relembrando suas palavras arrogantes daquele primeiro encontro. Gabriel sorriu. Pode ficar com o troco. E com essas palavras simples, continuaram sua caminhada pelos corredores do hospital. O bilionário que reaprendera a andar e o menino que enxergava além das aparências. 2 mundos que nunca deveriam ter se encontrado, unidos por um lembrete simples. Às vezes, a maior cura não está no corpo, mas no coração. E o maior milagre não é fazer o impossível,
Mas lembrar que o impossível é apenas aquilo que ainda não aprendemos a ver de outra forma. 3 anos depois, o apartamento no Brooklyn havia se tornado um lar verdadeiro. Fotos nas paredes mostravam momentos felizes. Lucas ganhando um campeonato de natação, Sofia recebendo um prêmio por seu trabalho na fundação, Gabriel ao lado de Armstrong em conferências internacionais sobre tratamentos inovadores. Sofia terminava de preparar um bolo quando a campainha tocou. Abriu a porta para encontrar uma mulher de meia-idade, rosto marcado pelo cansaço e preocupação, segurando a mão de uma menina de aproximadamente 6 anos em uma cadeira de rodas. Senhora Morales, perguntou a mulher nervosamente. Meu nome é Eleanor Jenkins. Esta é minha filha, Lily. Nos disseram que seu filho poderia. Sofia sorriu gentilmente. Por favor, entre. Gabriel está esperando por vocês. A mulher pareceu surpresa. Como ele sabia que viríamos? Não consegui marcar uma consulta. Apenas apareceu.